Tua palavra, Pai. Meu Deus, que o Senhor venha usar ele nessa noite, Pai, para falar com cada um de nós, Senhor, para falar nos nossos corações, Pai, e no coração de cada um, Senhor, que está aqui em volta, Pai, onde esse microfone alcançar, meu Deus. Pai, que o Senhor venha usar o Teu Filho como o Senhor tem usado. Pai, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Já. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu quero aproveitar que todos estão de pés e já vamos ao que nos interessa. Eu quero convidar todos para abrir aí a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 16 e o versículo 15. Glória a Deus. Aleluia. Quem está procurando, diga aleluia. Quem já achou, diz amém. É Marcos 16 e o versículo 15. Vejo bastante pessoas aí com as suas espadas na mão. Glória a Deus. Vamos ler então, irmãos? Diz assim a palavra de Deus: Eu disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amém? Podem se sentar, meus amados irmãos. Podem se sentar e glorificando o nome do Senhor Jesus. Eu fico maravilhado em ver os filhos de Deus aqui que vieram para ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Jesus, quando ele disse essa palavra para o seu discípulo, ele estava dando uma ordem ali, ele estava convocando para que seu discípulo fosse levar, fazer o id, levar a palavra dele. Os discípulos andaram com Jesus 3 anos ali, foi 3 anos de ministério. Agora imagina assim, a hora que Jesus falou para eles, deu essa missão para eles, eu imaginei que na mesma hora a carne deles tremeu. Né, pastor? Né, presbítero? Porque quando nós recebemos uma ordem, nós ao mesmo tempo nós levamos impacto. As irmãs que pregam sabem disso, né? Porque a palavra de Deus, ela é a espada, porque Jesus falou assim: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. E quando se trata de espada, é guerra, irmãos. Espada, manejar a espada é ir para uma guerra. Os irmãos que estão entendendo, diga glória a Deus. Eu acho que eles começaram a imaginar o que nós vamos dizer. Porque ouvir é bom, se sentar no banco e ouvir é maravilhoso. Como é bom ouvir! Como é bom se sentar no banco assim e ouvir as maravilhosas palavras. Como é bom se sentar e ver o milagre acontecer, ver o fogo descer, ver os pães ser multiplicados, ver os mortos ressuscitar. Gostoso, né? Agora você ir, aí o bicho pega.
em chumbo grosso, vem guerra, vem luta. Mas eu fiquei imaginando como é que uma pessoa que andou ali pessoalmente com Jesus 3 anos, será que eles não tinham? Tinha sim. Eles já estavam com uma palavra, eles já tinham aceitado a Jesus, porque o Senhor ele falou: eu sou a palavra, né? Eu sou a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim, né? Jesus é a verdade e a vida, Ele é a palavra. Então, quando os discípulos de Jesus saíram, eu imagino que naquela época não tinha uma Bíblia assim como nós temos hoje, tinha que carregar um monte de rolo, né? E Jesus nem precisava, porque já estava tudo na cabeça deles, eles não precisavam nem ficar abrindo a Bíblia, porque ele chegava assim e já chegava falando de Jesus, né? Porque Pedro, quando chegou ali, pregou para aquela multidão, porque a Bíblia diz que 3.000 almas se converteram ali. O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu naquele lugar? Eles se renderam. Eles ouviram a palavra. Aquele que ouve a palavra de Deus, aquele que aceita a palavra de Deus, já se converteu. Porque que é muito difícil hoje em dia, muitas pessoas não conseguem ganhar alma. É falta de conhecimento, falta de sabedoria, porque Jesus falou assim: que ganha alma é sábio, sábio é. Então, para ganhar alma é necessário vir a sabedoria de Deus, porque sem a sabedoria de Deus não se consegue ganhar vida, não se consegue produzir a palavra de Deus. Porque nós, para produzir a palavra de Deus, nós temos que produzir ela com fé e com certeza que a pessoa vai receber aquela palavra. E eu imagino que cada discípulo daquele, quando chegava assim para pregar a palavra de Deus, ele já chegava citando ali o que eles viram. Mas o que foi que eles viram? Aí eu imagino aqui, eu anotei aqui, anotei para mim não esquecer aqui do que eles viram, né? No livro de João, capítulo 7, versículo 53, cita que uma mulher adúltera estava condenada à morte. Então era isso que eles falavam, que eles diziam que viram uma mulher que estava condenada à morte, à beira de ser pedrejada. E eles viram, Jesus chegou ali e perdoou aquela mulher, perdoou os pecados dela e salvou aquela mulher. Foi isso que eles viram. E eles diziam assim: olha, Jesus, ele morreu na cruz para perdoar o nosso pecado. Jesus, ele veio para perdoar os teus pecados. Jesus, ele veio para te tirar da condenação. Porque eles viram pessoalmente este milagre. Aleluia, Jesus. Eles diziam assim: olha, já estava todo mundo, a multidão, cada um com uma pedra na mão, já ali pronto para tirar a pedra. Aí chamaram Jesus e Jesus chegou ali e começou a escrever na areia. E eles tudo ali pronto, ele vai já mandar nós jogar a pedra nessa adulta que merece morrer, essa pecadora. Jesus falou assim: quem dentre vocês não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Aí aquele povo falou assim: agora lascou. Aí eles começaram a lembrar dos pecados deles. Agora ferrou para o nosso lado. Foi na consciência deles. E aquela mulher já morrendo de medo, se tremendo já. Eita, é agora que eu vou morrer, que eu já estou condenado.
se tremendo, só esperando a pedrada na testa. Aí a palavra de Deus diz que cada pessoa que estava com a pedra começaram a soltar aquelas pedras e foi saindo de um por um. Glória a Deus. Aleluia. Aí Jesus falou para aquela mulher: mulher, cadê os teus acusadores? Ela levantou a cabeça e não viu ninguém. Aí ela pensou: agora vai ser pior, Jesus vai me condenar. Mas não. Jesus falou: eu também não vou te condenar, mulher. Vai embora para tua casa e não peques mais. Jesus perdoou aquela mulher. E era isso que os discípulos falavam, era a salvação. Eles pregavam essa salvação, porque Jesus veio para perdoar. Não importa o tipo do pecado que a pessoa cometeu, Ele veio para perdoar. No livro de João também, no capítulo 4, falava-se também de uma mulher de Samaria. E isso tudo os discípulos andavam juntos, eles viram esse milagre. Imagina ele dizendo: uma certa vez nós estávamos chegando em Samaria e Jesus começou a conversar com a mulher pecadora, porque os judeus não se comunicavam com pecadores, os judeus não falavam com os estrangeiros, e Jesus começou a falar com aquela mulher na beira daquele poço. E Jesus falou assim com aquela mulher: mulher, me dá de beber, me dá água. E ela estranhou, como assustou: como é que tu me pede água? Porque os judeus não se comunicam com os estrangeiros. E Jesus falou: mulher, se tu soubesse quem te pede água, você pedia e receberia a água da vida. E ela falou: como é que o Senhor vai tirar a água do poço? O poço é fundo, o Senhor não tem a corda. E Jesus começou a explicar para ela. Jesus começou a falar da salvação, porque aquela mulher não entendia o que era a água viva, o que era a salvação. Jesus começou a explicar que Ele era a água. Glória a Deus. Louvado é o teu nome, Jesus. Aleluia, glória a Deus. E ela começou a ouvir ali. E era isso que os discípulos de Jesus pregavam, irmãos. Os discípulos de Jesus, eles pregavam a salvação, o perdão. Glória a Deus. Eles pregavam o arrependimento. Glória a Deus. Mas para a pessoa se arrepender, primeiro a pessoa tem que aceitar a palavra e acreditar que Ele perdoa, e depois se arrepender. Porque não há salvação sem arrependimento, não há perdão sem arrependimento. E ele começou a falar com aquela mulher: mulher, vai, chama o teu esposo, o teu marido. Aí ela imaginou assim: agora lascou, porque eu já tive 7, se não me engano, né? 5. Aí ela imaginou: agora lascou, eu chamar meu marido, que eu vou chamar. Mas ela respondeu com a verdade. Ela disse assim: eu não tenho marido. Então era isso que o discípulo pregava. Sempre responda com a verdade. Não adianta mentir para Deus, porque pessoas que mentem para Deus morrem. E quando ela disse: não tem marido, Jesus disse assim: disseste a verdade, porque já tivesse 5 e agora o que tem não é teu. Mas Jesus, sendo Deus, Ele já estava ali tratando aquela mulher. E aquela mulher foi chamar aquele povo da cidade todo para ouvir a palavra. Dá a entender que aquela mulher foi perdoada e já começou a evangelizar. Aquela mulher saiu na cidade e começou a convidar as pessoas que estavam ali sem Deus, aquelas pessoas que andavam de qualquer maneira: olha, vamos lá em casa, porque lá tem um profeta
profeta, é o Filho de Deus, é o Messias. E se juntou-se multidão para ouvir a palavra de Deus. Porque Jesus ele veio para a ovelha perdida. Jesus ele veio para salvar o perdido. Ele não veio para os santos. E não é da noite para o dia que nós já somos assim, digamos assim, transformados. Se hoje eu estou aqui pregando a palavra de Deus, mas só que eu cheguei aqui, já está com mais de 2 anos que eu cheguei aqui nessa igreja, porque eu estava aí no mundão aí. E eu cheguei aqui, Deus começou a trabalhar na minha vida, não faltava nos cultos, e aqui a gente aprende a palavra de Deus. Não foi diferente com os discípulos de Jesus. Eles já estavam 3 anos andando com Jesus. Foi por isso que eles aprenderam a pregar a palavra de Deus. E tudo o que eles falavam foi o que eles viram pessoalmente. Glória a Deus. Eles não precisavam nem ler. Mas eles pegaram aqueles rolos antigos, né? Mas já tinha o João que escrevia, né? O Mateus que escrevia. E eles iam escrevendo e arquivando aqui no Brasil. Como hoje eu faço essas gravações aqui, que fica no canal da igreja aqui do YouTube. Um pouco parecido, mas bem diferente, né? Porque naqueles tempos eles montaram esse livro sagrado, dessas escrituras aqui, do que eles viram e do que já tinha escrito, e montaram tudo junto. O livro antigo com o Novo Testamento. O Novo Testamento é a nova aliança, que é Jesus. Jesus falou assim: eu sou a nova aliança. Então era isso, irmãos. Em Mateus 25 tem a parábola das 10 virgens. Porque para nós levar a palavra de Deus, nós temos que falar sobre isso, que é o caminho do céu. Jesus falou: o reino do céu é semelhante às 10 virgens que foram ao encontro do noivo. Eram as 5 prudentes, 5 loucas. As 5 prudentes estavam preparadas e elas levaram azeite consigo, mas as loucas não levaram azeite consigo. Então o Evangelho continua o mesmo, o Evangelho de Cristo, que temos que se preparar, que temos que buscar azeite para se encontrar com Jesus no céu. Porque foi isso que Jesus nos ordenou, pregar a salvação. Para ser salvo, tem que buscar, tem que orar. O azeite é orar, é ler a Bíblia, é dar ouvido à palavra de Deus, porque vem dias difíceis. Porque logo quando nós aceitamos Jesus, oh, meu maravilha, mas depois vem as provações. Como é que vai aguentar? Aí lá vem a luta, o irmãozinho se desvia dos caminhos do Senhor, e é perigoso perder a salvação, porque não foi falado tudo que se deve para ir para o céu. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E João, no capítulo 11, Jesus ressuscitou o Lázaro. Era isso que eles diziam, porque tem que falar de milagre também. Porque o milagre, ele aumenta a nossa fé. Glória a Deus. E eles diziam assim: olha, uma certa vez nós estávamos em outra cidade, aí avisaram que um amigo nosso, Lázaro, estava muito doente, mas Jesus não voltou naquele mesmo dia, e depois ficou mais 3 dias, né? E aí Lázaro morreu. Aí Jesus disse assim: olha, vamos voltar, vamos despertar, que ele está dormindo. Mas que ele estava era louco. E quando chegou lá, já fazia 4 dias que Lázaro tinha morrido. E eram esses milagres que eles contavam também, pregando o Evangelho de Deus, para que as pessoas viessem acreditar que Jesus é a ressurreição, é a vida, ainda que esteja morto, viverá. E Jesus chegou ali, e ali estava ali, tudo chorando.
e falaram assim: olha, não adianta mais não, porque já está cheirando mal. E Jesus falou assim: remove a pedra. Aí empurraram a pedra lá do túmulo lá, e Jesus falou assim: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu. E Jesus falou assim: desatai as faixas, porque ele estava todo enfaixado, porque o defunto enfaixava tudo, enrolava a cara dele, e desatai aqueles lençóis dele, e deixe ele vir. E Lázaro ressuscitou. Outro milagre também, Jesus vinha chegando lá em Naim, junto com o seu discípulo, e vinha uma multidão ali, e o indo para o cemitério, e era o filho de uma viúva que tinha morrido. E olha que interessante a autoridade de Jesus. Ele chegou para aquela viúva ali bem de frente, que deparou dele, e falou assim: mulher, não chora. Imagina um monte de gente que ia carregando aquele defunto para o cemitério e falar assim: mas como é que esse homem tem a coragem de dizer para uma mãe viúva que perdeu o seu único filho, e tem essa coragem de falar para ela parar de chorar? Eu duvido que tem gente que nós podemos dizer isso. O único que pode dizer isso foi Jesus: mulher, para de chorar. Por que ele falou? Porque ele é a ressurreição. E ele consolou aquela viúva, porque tinha perdido o seu único filho, que já ia ser enterrado. E ele olhou para aquele jovem, pegou na mão daquele jovem e disse: levanta, jovem. E a palavra de Deus diz que aquele jovem ressuscitou. E aquele luto, aquele povo que ia para o velório, agora já voltaram tudo de volta. O menino já não estava mais no caixão. Agora que ia ser um luto, já foi uma festa de alegria. Porque a salvação chegou, a ressurreição chegou. Por isso que nós pregamos a palavra com certeza, porque nós temos certeza do milagre. Aleluia. Glória a Deus. Jesus disse que aquele que confessar o meu nome diante dos homens, eu também confessarei diante do Pai que está no céu. É essa palavra que o Senhor nos deixou, e nós aceitamos. Nós confessamos Jesus como perdoador do nosso pecado, como nosso Salvador, porque não tem uma outra salvação, não existe um outro caminho, não existe, não tem uma outra saída, é só Jesus. Porque eu, quando não tinha Jesus, já bem pequeno, eu já vi os mais velhos falar que o mundo ia se acabar com fogo. Os analfabetos já pregavam naquela época. Por que muitas vezes pessoas sabem ler e não têm coragem de pregar? Porque o meu pai era analfabeto e ele já falava sobre isso, que o mundo ia se acabar com fogo. Ele só não sabia falar de Jesus, mas aquilo me deixava atemorizado. E eu ficava imaginando uma estratégia de cavar um buraco bem fundo para me se livrar desse fogo. Eu era menino, mas eu já pensava na minha cabeça. Eu não tinha oportunidade de ouvir o Evangelho. Hoje eu sei o que é salvação. Salvação só Jesus Cristo. A arca não vai funcionar mais, esse negócio aqui, porque Deus mandou o Noé fazer a arca, porque o mundo foi acabado com água, e só se salvou Noé. Por quê? Porque ele obedeceu a Deus. Não adiantava ninguém fazer a arca sem permissão de Deus, porque a arca ia afundar. A única arca que ia escapar era de Noé.
A única arca que ia resistir à tempestade do dilúvio, somente a arca de Noé. Se tivesse tido alguém que também fosse copiar, construir uma arca igual a Noé, não ia funcionar, não ia não, ela ia naufragar, porque era Deus, a arca ia afundar, não ia ter jeito, não ia escapar não. Então hoje não é diferente, é só Jesus, não tem outro caminho não. Tem gente aí pregando hoje da salvação. Hoje nós tivemos um estudo bíblico aqui maravilhoso, que tem falando sobre que muita gente está sendo enganado, estão ouvindo outras palavras que não vai levar para o céu, porque estão pregando um evangelho distorcido, não vai levar para o céu, só se for para o céu da boca da onça. A pastora falou o céu da... mas eu lembrei, pode ser o céu da boca da onça. Então é isso, irmãos, nós temos que estar focados em Jesus, nós temos que reconciliar. Eu quero saber se tem alguém que não é crente em nosso meio. Se tiver, levante sua mãozinha assim e dê um sinalzinho. Tem alguém que não é crente? Ele não é crente? Tem alguém que está afastado? É você. Aleluia. Oh, maravilha. Jesus está te chamando hoje. 3 semanas atrás, eu tive um despertamento que eu chegava no inferno. Mas eu fiquei apavorado. Meu Deus, será que eu morri? Se você nunca sonhou ir no inferno, se você sonhar, você vai entrar num desespero muito grande. Era uma multidão muito grande, irmãos. Assim, aquele povo naquele desespero, naquela lama, tudo gritando. E eu já escutava anunciar que vinha um demônio bem grande para torturar aquelas vidas. Falei, meu Deus, será que eu estou sonhando? Eu perdi minha salvação. Mas não durou muito tempo, irmãos, eu acordei. E eu comecei a entender. É assim, irmãos. A pessoa morrer sem Jesus, morrer desconcertado, vai para o inferno. E quem chega lá, fica assim: puxa, se eu pudesse avisar os meus parentes que estão lá, para não vir para cá, mas não pode mais vir. Quem chega lá não volta mais. Então a hora de eu pregar o evangelho e falar para as pessoas reconciliar é agora. Por isso que eu estou chamando para reconciliação. Vocês estão entendendo, irmãos? O mistério de Deus? Glória a Deus. A hora de reconciliar é agora. Porque quem morre desviado não vai para o céu, vai para o inferno. Então foi um despertamento que nós temos que falar de Jesus, nós temos que falar de reconciliação, nós temos que falar de conserto, nós temos que estar despertando as pessoas. Que Deus, estudo bíblico hoje foi sobre isso. Nós temos que estar preparados todo momento, nós temos que estar vigiando, porque o diabo ele vem com ofertas, ele vem com manjadas, ele vem com coisas muito bonitas para tirar nós do foco. Porque aqui a pregação, se fosse falar mais, eu ia dizer assim, porque Jesus falou assim: cuidado para que ninguém vos engane. E nós estamos vendo muita gente hoje sendo enganada. Tem muita gente hoje que não tem mais o nome escrito no livro da vida. O nome já foi apagado. Sabe por quê? Porque o espírito do engano enganou. E a pessoa se corrompeu. Porque Jesus falou assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor herdará o reino do céu. É desse jeito. Então nós temos que estar muito atentos. Quando as pessoas morrem, toda hora está chegando gente no inferno. Nesse momento está chegando muito bom lá no inferno. E entra em desespero. Porque quando parte daqui, aí vem o demônio gritando. Aí pega aquela pessoa e começa a levar. Não tem como aquela pessoa escapar do demônio, não, tá?
Se estiver preparado com Deus, vem os anjos do Senhor e já leva. E se a pessoa estiver desconcertada, aí vem o demôniozão com aquela boca de fogo, com aquela foice, aquele bicho feio, esturrando, para te pegar. A hora é agora, reconcilia com Jesus. Quem está desconcertado, reconcilia. Não foi à toa que Jesus me levou e sonhou lá no inferno, tá? Reconcilia. Nós não sabemos, o dia da manhã não pertence. A gente sai ali, um carro atropela nós e nós morremos. O nosso corpo fica lá e nós saímos e fica olhando o meu corpo. Eu quero entrar nele. Não entra mais, porque Deus não permite. Teu corpo está lá estendido. Aí tu começa a correr. Vai lá em São Paulo, vai lá em Rio Branco, vai lá não sei aonde, corre, quando vai lá surgir os demônios para te levar. Não dá mais para reconciliar com Jesus, irmão. Tem que reconciliar, tem que estar reconciliado já. Já tem que estar preparado a qualquer momento. Foi o que Jesus falou, esteja preparado. Nós não sabemos o que vem amanhã. Nós temos que estar preparados a qualquer momento. Sai do teu trabalho, te conserta, pede perdão. Se falou alguma coisa, vai trabalhar em paz. Porque se acontecer algum acidente contigo, tu vai para a glória. Amém? Irmão, quer reconciliar? E mais alguém, a oportunidade está aqui, que eu vou orar para Jesus renovar o teu nome no meio da vida. Vem aqui, irmão. E se tem mais alguém que está desconcertado, vem. Aleluia. Chega para cá, para esse lado aqui, ó. Esse lado. Aleluia. Vem, meu irmão, para cá. Glória a Deus, aleluia. Vem, meu irmão. Chega e se aproxima. E a igreja fica de pé. Vamos orar por ele. Que de hoje em diante, nenhuma frieza, nenhum impedimento vai impedir dele seguir os caminhos do Senhor. Nada mais, porque vai ser quebrado aqui. Tudo que está prendendo ele, a vida dele, a família dele, vai ser quebrada agora em nome de Jesus. Porque o inimigo já foi derrotado. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te apresento, meu Deus, o teu filho, a esposa dele, o filho dele, meu Deus, em tuas mãos, Senhor. Ele acreditou na tua palavra, Senhor. Nós somos testemunha aqui, meu Deus, que ele está reconciliando contigo, meu Deus, meu Pai. No nome de Jesus, Senhor, nós quebramos todo impedimento na vida dele, tudo que atrapalhou a vida dele, meu Pai. Eu te peço, meu Deus, que tu renova o nome dele no livro da vida, meu Deus, e sela com o teu sangue. Hoje ele está voltando para os teus caminhos, ele está reconciliando, meu Deus. E agora eu te peço que Deus venha dar perseverança para ele, meu Deus. Os demais irmãos que estão fazendo o concerto também, toma nas tuas mãos, meu Pai. Venha selar com o teu sangue, meu Deus. Venha quebrar todo impedimento, meu Deus, que esse irmão venha ter certeza, meu Deus, da salvação. E cada um que está aqui, meu Pai, no nome de Jesus, meu Deus, eu entrego nas tuas mãos, meu Pai. Porque aquele que confessa diante dos homens, o Senhor também confessará diante dos anjos que está no céu, que esses aqui reconciliaram e estão preparados para se encontrar com o Senhor Jesus. Confirme, meu Deus, a bênção e a vitória para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Agora as irmãs pegam o nome dele, e ela já para colocar na caixinha de oração. Pega o WhatsApp também. Pega o WhatsApp. E vamos trabalhar, vamos cuidar dessas vidas. Aleluia. Essa alegria. É maravilha, né, irmãos? Deus fala. Quero passar para o pastor, né? Eu agradeço por oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Bendito é o santo nome do Senhor.
festa no céu, né, meus irmãos? Eu estou muito feliz, né, os nossos irmãos produzindo para o reino, né? O irmão Francisco, né, trazendo a família, houve a reconciliação, o irmão Davi já pregando a palavra do Senhor. Deus está trabalhando, tá? Os irmãos estão produzindo, isso é maravilhoso. A gente vê que, né, a obra de Deus ela está crescendo, está andando. Eu fico feliz quando eu vejo nossos irmãos assim produzindo e trabalhando no real. Amém? Vamos ficar de pé nesse momento. Vamos orar ao Senhor agradecendo pelo culto, pela palavra. A minha esposa pediu para ter um tempinho para falar da escola bíblica dominical.